ondulações de alma, detecção de linhagem, testes de identidade. Passa uma voz mecânica transmitida de uma pequena escultura da SNAC do Ager, mantida pelo líder do esquadrão. Sentindo as ondulações de detecção passando por ele, Lei Lin zombou interiormente. Com sua força de alma e linhagem ocultas, e especialmente com a Ignis inadvertidamente protegendo como sua informação original tinha sido inserida no banco de dados, o teste de identidade que era mais provável que o expusesse tinha seus vazamentos completamente lacrados. Mesmo que o examinassem novamente, não adiantaria. Você não terminou a inspeção. Você não deveria se perder. Então Thomas olhou para o bando de guardas que se afastaram em confusão, com um olhar satisfeito em seus olhos. Little Sofia. Todos esses guardas pertencem à família Stewart. Se você encontrá-los na Cidade Santa, não se assuste, apenas dê meu nome a eles. Pouco depois, Thomas fez essa oferta solícita. Lei Lin secretamente revirou os olhos. Ele sabia que, se não fosse por Balinda e sua irmã, Thomas não teria corrido tão quente para apoiá-lo. Nick, você está bem? Balinda e sua irmã entraram no pequeno pátio, e quando viram o quão estreito era o lugar e o quão apertado era o apartamento, franziram as sobrancelhas. Você gostaria de vir morar conosco? Isso não é necessário. Isso não é necessário. Lei Lin e Thomas falaram quase ao mesmo tempo, e vendo a expressão ameaçadora nos olhos de Thomas, Lei Lin zombou interiormente. Ele mudou para um sorriso e disse para Balinda: este lugar é muito bom. E além disso, o jovem mestre Thomas está me deixando morar aqui inteiramente de graça. Isso é muito raro na Cidade Sagrada. Para ser honesto, ser capaz de se tornar um cidadão livre da Cidade Santa, mesmo que seja por apenas 10 anos, eu não posso pedir nada mais do que isso. Lei Lin enfatizou intencionalmente as últimas palavras, e, do ponto de vista de Thomas, este foi Lei Lin se rendendo a ele. Então ele balançou a cabeça com satisfação. Balinda, por outro lado, olhou para Lei Lin com espanto. De sua impressão dele, Lei Lin definitivamente não se comportaria assim. Mas, irmão Nick, como você pode morar aqui? O coração de Sofia está aflito. Sofia puxou a manga de Lei Lin. Tudo bem, tudo bem. Vocês dois não voltem e me causem problemas. Lei Lin não se importou, empurrando Balinda e Sofia para fora com uma expressão impaciente. Ele então fechou a porta em seus rostos. Muito bom. Você fez bem. Depois que a porta foi fechada, ele ouviu a mensagem secreta de Thomas, mas ao mesmo tempo ouviu outras notícias. Imediatamente depois, a voz arrogante e orgulhosa de Thomas pôde ser ouvida do lado de fora. Não se incomode mais com esse Nick. Veja. Ele realmente tratou vocês dois assim. Pequena Sofia, vou trazê-lo para tocar na escultura da Santa Mãe. Quando as vozes se tornaram mais distantes, Lei Lin sacudiu a cabeça com uma risada. Às vezes, quando você não quer problemas, o problema é encontrar você. Eu fiz um desempenho muito bom quando estávamos na estrada. Ele desejava que o mundo todo esquecesse e permitisse que ele trabalhasse adequadamente. No entanto, agora aparecia. A noite caíra e o halo púrpura da lua caíra. Dentro da Cidade Santa não havia o clamor do dia, e até mesmo os lugares cheios de luz sagrada haviam diminuído. Depois de um dia inteiro de buscas em toda a cidade, e com dezenas de pessoas desafortunadas sem papéis jogados no fosso, dissolvendo-se até que seus ossos não pudessem ser encontrados, as ruas estavam completamente desertas com uma atmosfera desolada. Ativar a impressão da linhagem no pequeno pátio ao lado do canteiro de flores. Lei Lin olhou para o braço direito. Em seu pulso havia 10 impressões pequenas de cobra branca, lado a lado. Essas eram, naturalmente, as impressões de sangue que ele havia feito usando a linhagem Alabaster Devil Snack HSS. Uma tatuagem de espírito besta Rank 5 apareceu diante de seus olhos, fazendo o controle de Lei Lin sobre a impressão da linhagem muito mais fácil.
O poder do espírito besta tem o efeito de resistir à supressão e pode maximizar o efeito da impressão. Havia um traço de sorriso no rosto de Leilin, e logo ele viu a marca em sua mão se desvanecer rapidamente e desaparecer. Bip. O anfitrião consumiu a impressão da linhagem do Alabaster de Vilsnack, iniciando a conexão com o Dryanscap. A habilidade inata do Alabaster de Vilsnack era a capacidade de viajar para Dryanscap. Leilin Isself adquiriu essa habilidade através da impressão da linhagem. No entanto, em seu coração, ele tinha algumas dúvidas sobre isso. Afinal de contas, isso foi algo que ele ganhou da Mulher dos Mil Olhos em sua aventura anterior na Sonhosa. Como resultado, quando sua Truo se conectou ao mundo monstruoso e deslumbrante, Leilin não escolheu entrar imediatamente. Em vez disso, ele tentou atrair alguma força onírica. O ar parecia brilhar e deformar como em um calor enevoado, e vestígios de Dryan Force vermelho escuro começaram a cair sem fim, afundando na terra do canteiro de flores. A semente verde da sabedoria parecia recebê-la e absorver a força onírica. Até brotou um pouco de broto verde e parecia estar cheio do sopro da vida. A força dos sonhos vermelho escuro era como um nevoeiro, e permaneceu ao redor do pequeno botão. Ele foi continuamente absorvido pelo broto e parecia ter se tornado uma fonte de nutrientes. Nesse momento, soou como se uma corda de arco tivesse se quebrado no vazio. Uma voz opressiva soou, e a força dos sonhos desapareceu rapidamente, desaparecendo em um flash. O que está acontecendo? Eu usei a marca da linhagem para puxar o Dryan Force, e é só isso. Não é igual aos tempos anteriores que eu usei. Não me diga. A expressão de Leilin imediatamente se tornou sombria. Bip. O Dryan Force diminuiu rapidamente, determinado a estar no nadir. Que má sorte. Pensar que também tinha essa característica incerta e enganosa, Leilin só podia rir amargamente. Embora a Dryan Force em sua fase de pico pudesse ser comparada ao poder das Leos, estava cheia de incertezas. Agora ele havia declinado, caindo do zênite para o nadir. Atualmente, era talvez muito mais fraco que a força da linhagem. Eu posso sentir isso. Toda a Dryanscap parece ter afundado na quietude, e toda a Dryan Force desapareceu. Leilin tinha uma expressão solene. Ele podia sentir um monte de coisas através do espírito e linhagem da besta Alabaster de Vilsnack. Não só a Dryan Force havia caído em sua fase fraca, até mesmo a própria Dryanscap havia se afundado no silêncio, o que significa que, se ele quisesse extrair a força dos sonhos, ele precisava desperdiçar ainda mais poder do que antes. E seus efeitos também seriam muito reduzidos. Como esperado, escolher não confiar na Dryan Force foi a decisão correta. Esse comportamento aleatório e incerto é basicamente usado para enganar as pessoas. Leilin balançou a cabeça e, ao mesmo tempo, de repente entendeu: o desempenho hoje foi tão ruim. Ela parecia igualada com o clone Truezou dividido de um rank 8, porque a Dryan Force havia caído em sua fase final e reduzido sua força. A fraqueza da Dryan Force foi uma bênção e uma maldição para Leilin. A melhor vantagem era que as Nak do Ager claramente não podia usar a Dryan Force sem restrição, o que era o mesmo que cortar um braço. Se é assim, as vantagens da Dryanscap em entrar em sua fase silenciosa superam as desvantagens para mim. Leilin acariciou o seu queixo. Além disso, tenho minhas reservas de poder do caos e de tantas impressões sanguíneas. Posso me dar ao luxo de usá-los um pouco. Ainda posso completar o plano. Do ponto de vista de Leilin, se uma linhagem de sangue de antes pudesse atrair mais de 10 unidades de força onírica, então agora era suficiente apenas extrair mais de uma unidade. Para aqueles que usaram principalmente Dryan Force, esta redução aterrorizante foi um pesadelo completo. Uma vez que a força do sonho se enfraqueceu, talvez até as existências no nível do Deus do Mal só pudessem se retirar para a paisagem do sonho ou mesmo tomar a iniciativa de permanecer adormecido e reduzir seu consumo até que a força dos sonhos fosse restaurada.
No entanto, Leilin apostou tudo em suas abundantes impressões sanguíneas, mesmo se ele desperdiçasse algumas. Não era como se ele não pudesse compensar isso. De qualquer forma, ele havia colhido muitas linhagens da família de Balinda e era o suficiente para sustentar seu consumo. E não era como se a linhagem Alabaster de Vilsnack fosse limitada a essa família. Quando você pensar em problemas, o problema vai chegar. As sobrancelhas de Leilin pressionaram juntas, e ele suspirou impotente. Com um aceno de sua mão direita, um redemoinho de partículas de energia apareceu e varreu o jardim de flores. Embora ele já tivesse se preparado para isso, a aura energética de antes poderia vazar algumas coisas, e naturalmente Leilin não deixaria um vazamento tão grande sem se importar. Depois de um momento, uma figura onírica saiu do luar. Ela olhou para Leilin com uma expressão complicada no rosto. Ela tinha longos cabelos dourados que brilhavam com brilho vibrante sob o luar, olhos escarlates que eram tão bonitos quanto rubis. Ela parecia a personificação da beleza, ela tinha uma força estranha e atraente sobre ela. Você veio. Leilin cumprimentou-a sem sequer virar a cabeça. Já deixei uma mensagem para você antes. Você sabe disso. Balinda foi diretamente para Leilin e olhou para ele com seus belos olhos que eram desprovidos de restrição. Eu sei que os forasteiros de antes poderiam ter lhe causado problemas. Então eu vim secretamente, o outro não sabe. Thomas, aquele sujeito nojento, te pressionou? Tinha que ser dito que Balinda era uma garota muito inteligente, afinal, ela era uma sacrificadora sênior do olho da provação, que até impiedosamente exigia a vingança de sua própria família. Como ela poderia não estar planejando? A transformação de Leilin era óbvia demais, qualquer um podia ver a diferença. Mesmo que ele o fizesse. E daí Leilin estendeu as mãos impotente. Na cidade sagrada, temos alguma outra escolha? Eu vou matá-lo. Balinda soltou uma aura assassina e não foi falsificada. E depois disso? Depois de se tornar um criminoso procurado da Cidade Santa, e realmente fugir para o outro lado do mundo. Que infantil! Leilin refutou-a friamente. E daí? Balinda mordeu o lábio e seus olhos pareciam brilhar um pouco. Mesmo que eu não o mate, podemos simplesmente sair e nos tornar mercenários e fazer missões. Ainda poderemos morar na Cidade Santa.